Dragon Ball Super Super Hero foi lançado. Agradou uns mais do que outros, mas teve uma coisa que esse filme fez e ninguém percebeu. Esse filme confirmou que Broly é sim mais poderoso do que Jiren. Galera, primeiramente vai ter spoiler de Dragon Ball Super Super Hero, que sinceramente, a partir de agora eu vou chamar só de DB Super Hero, porque me dá muita agonia ter que falar a palavra super duas vezes. Então, se você não quer tomar spoiler, nem assiste. Mas se vai assistir, tá assistindo por sua conta e risco, mas fica tranquilo que mesmo o spoiler que eu vou passar não vai estragar a experiência do filme. Até porque eu vou me restringir apenas a falar do assunto do vídeo. Não vou fazer nenhuma análise de filme nenhum. E vale ressaltar aqui que eu não vou mostrar nenhuma imagem do filme para ilustrar o que eu estou dizendo. E o motivo disso é que, como esse filme é recente, a Toei tá atirando strike pra tudo qualquer lado. E eu já vi alguns canais aí que estão com a corda no pescoço, correndo o risco de ser derrubado por ter postado spoilers dos filmes que vazaram. Eu não quero correr esse risco, então muito do que eu falar aqui, infelizmente, eu não vou ter como mostrar. Mas você pode, em outro momento, assistir o filme e confirmar ou contestar o que eu disse. Então bora pro vídeo, mas não sem antes você mandar aquele like e se inscrever no canal. Valeu, galera! Bom, gente, como eu falei, esse vídeo se focou tanto na aventura do Piccolo que na verdade ninguém percebeu que ele simplesmente confirmou uma coisa que quem assistiu o Dragon Ball Super e o filme do Broly sempre se perguntou, que era: quem é mais forte, Jiren ou Broly? Esse filme finalmente trouxe essa resposta e, ao meu ver, ele confirmou que Broly é sim mais poderoso do que Jiren. Mas antes de explicar como o filme comprovou isso, deixa eu trazer alguns exemplos práticos só para vocês perceberem que não é nenhuma maluquice nem minha e nem do filme. Vocês já assistiram um filme chamado Ip Man? É um filme de artes marciais que conta a história do maior mestre de Kung Fu da China. E no terceiro filme da franquia, o Ip Man luta contra um boxeador que é interpretado por ninguém menos que o Mike Tyson. O Mike Tyson, quando ainda lutava, era um peso pesado, e independente do estilo marcial, o Ip Man seria considerado um peso pena. Para você ter ideia, peso pesado está 4 categorias acima do peso pena. É simplesmente surreal a ideia de colocar um peso pena contra um peso pesado. Mesmo assim, o Ip Man teve uma luta boa contra esse boxeador. Na minha opinião, o Ip Man perdeu. Ele tomou muito mais golpes críticos do que realmente acertou golpes críticos no Mike Tyson. Mas mesmo assim, ele foi valente e conseguiu lutar. Mas vamos pensar da seguinte forma: se eles nunca tivessem lutado e você tivesse que adivinhar qual dos dois é o mais forte, qual você diria? Eu com certeza diria que o boxeador é o mais forte, simplesmente pela categoria de peso que ele se encontra. Nunca, em qualquer arena oficial, seja no MMA, no boxe internacional, no UFC ou no Pride, alguém acreditaria que um peso pena conseguiria vencer um peso pesado. Agora eu vou trazer um outro exemplo que é mais prático ainda, porque não é uma luta de ficção, mas sim uma luta real, que aconteceu de verdade. E a galera que curte MMA com certeza já ouviu falar nessa luta. Minotauro contra Bob Sapp. O Bob Sapp é um lutador interessante porque, por causa do tamanho dele, ele estava na categoria peso pesado, que era a mesma categoria do Minotauro. Só que o Bob Sapp era tão grande que, na verdade, ele merecia uma categoria só para ele. Ele era 70 quilos mais pesado que o Minotauro. Então, realmente, é como se ele estivesse lutando 2 categorias acima da categoria peso pesado. Só que nesse caso, o Minotauro venceu, simplesmente porque ele era um lutador muito melhor e mais habilidoso do que o Bob Sapp. Agora eu vou explicar o porquê que o Broly é mais poderoso do que o Jiren, baseado numa cena do DB Super Hero. Na cena onde o Goku e o Vegeta estão no templo do Bills, tem um momento que o Goku pergunta o que o Vegeta está fazendo parado ali, e o Vegeta explica que ele está meditando para se fortalecer mentalmente. O Goku debocha do Vegeta, dizendo que aquilo é besteira, e eis que o Vegeta diz que quando eles lutaram contra o Jiren no Torneio do Poder, ele percebeu que o nível entre eles e o Jiren
não era tão diferente assim, que eles estavam em níveis próximos. E que o Jiren só conseguia vantagem sobre eles porque parecia que o Jiren se movia por instinto. Ou seja, se a gente analisasse os personagens de Dragon Ball em categorias, como a gente faz com as artes marciais no nosso mundo, na verdade o Jiren, o Goku e o Vegeta estariam na mesma categoria de capacidade de dano e de resistência. O motivo do Jiren se mostrar superior não era a diferença de categoria de poder, mas sim o nível de habilidades dele. Não é como se o Goku fosse um peso médio e o Jiren fosse um peso pesado. Os dois eram pesos médios, só que o Jiren era um peso médio muito mais habilidoso, da mesma forma que o Minotauro era um peso pesado muito mais habilidoso do que o Bob Sap. E não adianta querer trazer para essa análise aquele Jiren bombadão que enfrentou o Goku com instinto superior, porque esse Jiren bombadão durou só o minuto final do torneio, ou seja, aquilo era um Jiren desesperado e não um Jiren pleno e sóbrio. Então, se o Jiren estava na mesma categoria que o Goku e o Vegeta naquele momento, então o nível de poder dele era nivelado ao Super Saiyajin Blue, mas compensava isso sendo muito mais habilidoso do que os dois. Mas se por um lado o Jiren estava na mesma categoria que o Super Saiyajin Blue, o Broly estava na mesma categoria que uma fusão em Super Saiyajin Blue. Entenderam? A fusão em si já faz um personagem pular de categorias. Basta ver o Vegeta Super Saiyajin espancando o Majin Buu com Gohan absorvido, que era muito mais poderoso do que o Super Saiyajin 3. Ou seja, a fusão faz o cara pular pelo menos umas 4 categorias. E o Broly bateu de frente com essa fusão com uma transformação de Super Saiyajin Blue. Ou seja, se o Jiren tá numa categoria peso médio, o Broly tá numa categoria peso pesado. Mas isso significa que o Broly venceria o Jiren se eles lutassem? Pois é, não necessariamente. Vocês se lembram do exemplo que eu dei? No filme, o Ip Man realmente perdeu para o Mike Tyson, mas ele teve sim uma luta boa e conseguiu dar uns bons golpes, mesmo sendo um peso pena contra um peso pesado. E na luta entre o Minotauro e o Bob Sap, o Minotauro venceu o Bob Sap, mesmo estando na prática em categorias de peso diferente. Lembrando que o Bob Sap só estava na mesma categoria que o Minotauro porque não existia nenhuma categoria acima da categoria peso pesado. Então, se na vida real lutadores mais fracos podem vencer lutadores mais fortes, desde que tenham habilidade para isso, então mesmo com o Broly estando numa categoria de poder acima da do Jiren, eu diria sim que o Jiren ainda venceria o Broly. E só para reforçar isso que eu tô dizendo, no mangá do Dragon Ball Super, o topo diz o seguinte: se considerar apenas as habilidades de combate, Jiren é mais poderoso do que o deus da destruição Velmond. Ou seja, o topo está confirmando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Jiren não é mais poderoso do que um deus da destruição. Ele é mais habilidoso. Ele pode vencer um deus da destruição se lutar com tudo e não cometer nenhum vacilo. Mas isso não quer dizer que eles estejam na mesma categoria que um deus da destruição. Mas embora eu tenha usado essa referência do mangá, bora deixar claro que o filme não segue o mangá. Ou seja, não teve a saga Moro, não teve a saga Granola. Então vamos simplesmente aceitar que o anime e o mangá seguirão histórias separadas. Então, no anime, o adversário a ser superado ainda é o Jiren. Ele ainda é a referência de um guerreiro a ser superado para o Goku e para o Vegeta. Nem o Goku aprendeu a usar um instinto superior sozinho e o Vegeta sequer sonha em aprender o ego superior. O máximo de poder que eles ainda conseguem usar sozinhos é o Super Saiyajin Blue e, no máximo, um boost semelhante a um Kaioken. Mas nem ferrando isso faria deles tão fortes quanto o Broly. Bom, galera, obrigado por quem chegou até aqui. Se você assistiu o vídeo até esse ponto, comenta aí embaixo o nome mais legal de um ataque que vocês conhecem. O meu é Canhão que Ruge Estrela em Colapso. Comenta aí embaixo só para eu ter certeza de que vocês assistem os meus vídeos até o final. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço para vocês e
falou!